Você já parou para pensar que hoje praticamente qualquer pessoa vive melhor do que um rei na Idade Média? Apesar disso, a gente está mais ansioso, mais estressado e desconectado do que nunca. A tecnologia e o progresso trouxeram várias coisas, mas também tem deixado a gente muito estressado e com um grande vazio psicológico que é bem complicado de ser discutido hoje em dia. E o que pouca gente sabe é que evolução não significa melhor, necessariamente. Significa apenas adaptação. E o que pode estar nos tornando mais avançados, evoluindo, pode na verdade estar nos enfraquecendo bastante. Nesse vídeo a gente vai explorar e debater sobre como a evolução tecnológica, principalmente da nossa sociedade, mudou bastante o nosso comportamento no geral e o que isso tudo significa para o nosso bem-estar psicológico. E aí, como é que tá? Eu sou o Leandro Aires e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como a evolução tecnológica principalmente está mudando a nossa vida. Vamos falar de uma questão que a maioria das pessoas não pensa, não é pouco difundido hoje em dia, que você já parou para pensar que hoje a gente tem uma vida muito boa em termos de saúde, bem-estar, tecnologia. A gente hoje em dia, claro que não todo mundo, né? Tem pessoas que realmente estão na área de vulnerabilidade que estão fora desse quadro, mas a grande maioria que tem saneamento, tem casa, tem comida, está vivendo muito melhor do que os reis viviam na Idade Média. Os reis viviam na Idade Média. Eles não tinham eletricidade, eles não tinham carros, eles moviam com carroças a cavalo. A comunicação deles era lenta pra caramba. Eles não tinham saneamento direito. Se um dente infeccionasse, provavelmente a pessoa iria morrer. Isso hoje em dia é impensável. Eu mesmo, se vivesse naquela época, eu já tive uma boa infecção no meu dente, siso, uma vez que eu precisei fazer uma pequena cirurgia. Então, se eu vivesse na Idade Média, eu teria encerrado minha vida pelos 30 anos por aí. Só que tem outro ponto, que é o que eu quero chegar nesse vídeo, que a satisfação pessoal naquele tempo era muito diferente de hoje. Hoje a gente tem tudo a nosso alcance e mesmo assim a gente está bem feliz, né? Paradoxalmente a gente se sente mais inseguro e solitário do que nunca. Eu quero começar falando sobre a neotenia, que quer dizer cientificamente a característica de jovens, de crianças, infantil, em adultos. E nós humanos como espécie a gente tem essa característica. E o principal ponto positivo dessa característica é que a gente segue querendo aprender a vida toda. É uma coisa que desde a infância a gente tem aquela vontade de descobrir o mundo, de aprender coisas novas. E a maioria das pessoas, não vou dizer todas, né, claro, tem as suas exceções, que se acomodam, né, mas a maioria das pessoas, por exemplo, eu mesmo, nesse exemplo, a gente está sempre buscando novos conhecimentos, ou aperfeiçoando nossos conhecimentos, e a gente sempre vai se adaptando conforme uma mudança. Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa empresa X, num ramo X, e você é demitido e não consegue mais lugar de trabalho, por exemplo. Ô louco, bicho! Então você tem que se adaptar, a esse novo lugar, a esse novo momento. E a tecnologia, principalmente agora com essa nova inteligência artificial e tudo mais, eu tô falando inteligência artificial porque nesse atual momento, aqui em 2024, é um assunto que ainda está bem em alta. E realmente essa nova tecnologia vai acabar mudando muito o cenário. Isso pode ficar um assunto para um próximo vídeo, sobre alguns trabalhos, alguns empregos vão deixar de existir, muito provavelmente em poucos anos, e a gente vai, como sociedade, vai ter que se adaptar. A gente não pode trancar essa evolução. Fazendo um pequeno gancho, mas é realmente isso, meio fora do assunto, mas faz parte. A gente não pode trancar a evolução. Se as pessoas, quem conduzia carroças antigamente ficasse preocupado que iria perder seu emprego, a gente não teria carros hoje em dia. Esse é um pequeno exemplo, mas existem milhões de exemplos sobre isso. Seguindo falando dessa característica que a nossa espécie tem, isso nos ajudou a sobreviver e evoluir no mundo antigo, vamos dizer assim, e a gente vem trazendo essa parte evolutiva no nosso gene desde a idade das cavernas.
Só que nesse mundo atual isso nos torna também, tem um ponto negativo, nos torna muito vulneráveis aos excessos de estímulos que a gente tem hoje em dia e as gratificações instantâneas, por exemplo, que nem nas redes sociais, que eu falei num vídeo passado. A gente ficar scrollando o feed, aquilo ali tudo é feito, ele é pensado como parte de evolutiva, que aquilo ali vai nos trazer recompensas, principalmente a liberação do neurotransmissor da dopamina. Isso fora das coisas, videogame, fast foods, várias áreas também dessas coisas hoje em dia que são muito fáceis e práticas, que fazem essa liberação de dopamina. Cada vez a gente está ficando menos sensível à dopamina, às vezes a gente precisa de quantidades maiores de dopamina para nos sentir, sentir bem, sentir aquele prazer. Por isso que está em alta hoje em dia muito, tem vídeos aqui no YouTube mesmo, falando sobre os jejuns de dopamina. Isso a gente pode também fazer um vídeo, de repente, mais pra frente, mas é aquilo, se abster desse tipo de coisa para ter uma melhora futuramente. E essas gratificações rápidas, elas nos tornam dependentes, e é uma coisa muito superficial isso. E o impacto desse excesso de estímulo no nosso córtex pré-frontal, isso causa grande dano, saturando o nosso sistema de recompensa. Isso vem dificultando a nossa geração, a minha geração, vamos dizer assim, e as gerações mais novas, ela tem dificuldade maior em focar em objetivos de longo prazo. Isso aí aumenta muito a ansiedade e diminui a satisfação pessoal, sabe? Porque tu quer as coisas, cada vez essas gerações mais novas querem as coisas mais imediatas, coisas mais rápidas. Eu posso citar, por exemplo, os filmes de antigamente. Eu mesmo adoro ver filmes, né? E eu gosto de ver filmes, vejo tranquilamente filmes da década de 80, 90. Adoro ver, só que você nota hoje em dia que o ritmo dos filmes mudou muito. Antigamente tinha bons roteiros, com muito diálogo, cenas praticamente que não tinham conversa, não tinha ação, era uma troca de câmera lenta. Hoje em dia é uma troca frenética de cortes, de fala, é pouco diálogo, é mais transições de câmera, porque hoje em dia é isso aí que satisfaz essa nova geração. E eu não gosto particularmente muito disso, mas segundo a psicanálise e o próprio Freud mesmo, que é, segundo muitos, o pai da psicanálise, nós somos movidos pelo desejo de buscar prazer e evitar a dor, o máximo que a gente conseguir. Isso é uma coisa realmente que vem da nossa evolução, uma coisa instintiva, só que a busca por isso, hoje em dia, que a gente consegue raciocinar, ela é uma grande armadilha. Esse excesso de conforto hoje em dia e essa nossa gratificação imediata e rápida, que muitas vezes pode virar uma fuga da realidade, que a gente acaba se transferindo nossa atenção e a nossa mente, nosso agora, para um mundo fictício que relativamente não existe. Então a gente acaba fugindo da realidade, a gente muitas vezes não quer estar aqui, tá vivendo a nossa vida nesse mundo físico, nesse mundo tridimensional aqui, e a gente acaba querendo nos transferir para um mundo, uma realidade virtual, uma realidade que não existe bem como a gente imagina que ela existe. Muitas vezes a gente não acaba enfrentando as nossas angústias, a gente não acaba não olhando para dentro, resolvendo as nossas questões mais profundas que habitam o nosso ser e o nosso inconsciente. Alguns filósofos até falam que o verdadeiro prazer não está nos excessos, e sim na moderação dos prazeres e na busca por tranquilidade, como a filosofia epicurista, por exemplo, que sugere que os prazeres mais simples, como boas conversas, boas relações e conexões com outras pessoas, conexões genuínas, trazem mais satisfação do que o hedonismo, que está desenfreado nessa nossa sociedade moderna. E antes de prosseguir, se está gostando do vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal também. Comenta, mas como eu sempre digo, não seja um boçal. Se você não gostou, comente, faça uma crítica construtiva, mas não fale bobagem, não seja negativo. Se você gostou, pontue o que você gostou, que aí eu vou melhorando a qualidade dos vídeos cada vez mais. Eu quero continuar fazendo isso. E se der, compartilha com mais alguém que pode ter o mesmo gosto que você e tá gostando desse vídeo. Seguindo nesse papo evolutivo, vamos falar
Então, uma das principais coisas que mudou o nosso salto evolutivo para essa vida moderna de hoje em dia, para quem não sabe, não foi realmente a nossa habilidade de pensar que veio primeiro. Na verdade, o que disparou e fez essa grande mudança evolutiva foi a bipedia. Foi a habilidade da gente, da nossa espécie, desde os primatas lá, a gente se separou de Neandertais e Homo sapiens, foi a parte da gente ficar ereto e se manter ereto, porque alguns animais eles ficam eretos por pouco tempo, mas nós ficamos eretos e conseguimos ficar com as mãos livres. Isso é chamado de bipedia. Isso liberou as nossas mãos para a gente começar a interagir com o ambiente, começar a usar ferramentas, por exemplo. Isso foi o que deu um grande salto na nossa evolução. Só que isso também traz várias dúvidas, porque essa nossa evolução está nos distanciando cada vez mais. Esse é o gancho que eu quero fazer com o nosso vídeo, que hoje em dia a gente está se distanciando muito mais da natureza do que a gente é, porque nós somos teoricamente animais. Se for ver profundamente, a gente tem muita parte instintiva ainda e parte de evolução, e alguma parte que é muito pouca na história, na nossa vida evolutiva, que é essa parte agora que a gente conversa, que a gente socializa, e essa parte tecnológica, então, energia elétrica e tudo mais, é muito, muito novo. Então a gente realmente não está preparado para lidar com isso. A gente não foi desenvolvido para isso. A gente está se adaptando. O nosso cérebro, nosso tudo ainda está muito longe de se adaptar a essa vida que a gente está levando hoje. Por muitas vezes por isso que a gente tem esses problemas modernos, ansiedade e por aí vai, outros problemas que a gente tem, estresse que está crônico praticamente, está atingindo quase o mundo inteiro. E um grande problema é que a gente pode estar se tornando preso, prisioneiro, escravo dessa tecnologia. E isso pode trazer um grande problema que a gente não faz nem ideia ainda que isso pode trazer para nós, para nossa realidade, para nossos parentes futuros, nossos filhos, nossos netos. Por exemplo, o biólogo Richard Dawkins escreveu um livro do Gene Egoísta. Ele explica que a gente na essência, nós somos máquinas que queremos sobreviver, máquinas de sobrevivência, na verdade. Nossos genes são programados para que a gente mantenha a nossa genética, nossos genes passem para as próximas gerações. Isso molda todo o nosso comportamento e para que a gente faça de tudo para que a nossa genética passe para as próximas gerações, que não acabe na gente. E isso, a nossa sociedade hoje está sendo um pouco distorcida, e isso a gente não sabe esses gatilhos que hoje em dia que muita gente muito inteligente está por trás dessa nova tecnologia, dessas novas redes sociais, e está sempre tudo sendo adaptado a nós e tudo profundamente buscando gatilhos evolutivos, que tudo parte dessa premissa de evolução, de como a gente era e como a gente vai ser, e a gente está sempre evoluindo. E evolução, muita gente entende errado o que significa a palavra evolução. Evolução não quer dizer necessariamente melhoria, quer dizer que a gente está mudando, sendo modificado, se adaptando. Então não quer dizer que é uma melhoria. A gente pode estar evoluindo, realmente a gente está evoluindo, mas pode ser uma coisa que vai ser bem pior. Um exemplo de evolução, por exemplo, foi os animais saírem do mar para a terra. Só que alguns retornaram. A baleia é um grande exemplo disso. A baleia saiu do mar, foi para a terra, segundo estudos científicos, e depois ela retornou há milhares de anos para a água. Então não quer dizer necessariamente que é uma melhora, quer dizer que ela precisou se adaptar e retornar. Então a gente está indo para um caminho que não necessariamente é melhor. Essa nossa evolução moderna não necessariamente está nos tornando mais felizes, mais de bem com nós mesmos, está nos tornando melhor psicologicamente. Acho que a gente está bem longe disso. E toda essa evolução da bipedia e tudo mais, hoje em dia está sendo... A gente está com as mãos livres, só que a gente está o dia inteiro no celular. E a gente está se distanciando desse nosso ser animal.
E isso pode trazer, e tá trazendo diversos problemas, e a gente não faz nem ideia o que pode trazer para frente. Porque isso aí, cada vez, isso gera dinheiro, isso é um papo muito louco, vai muito longe. E isso aí, provavelmente, o caminho não vai para ele, não vai para sair disso aí muito cedo, não. Tem que todo mundo acordar, abrir os olhos, realmente ter uma grande modificação para a gente poder sair desse caminho. E hoje a gente está muito longe do nosso ser original, e isso pode trazer diversos problemas. Como a gente já vem falando nos vídeos, eu já falei e vou falar, e provavelmente em outros vídeos futuros, que a gente está se tornando sedentário, a gente está perdendo a conexão com a natureza, perdendo a conexão com as outras pessoas. Eu mesmo sou um exemplo, que eu sou tímido, sou introspecto, sou introvertido, e isso aí me traz grandes problemas, me traz até hoje. Eu estou tentando melhorar sempre, mas a gente está perdendo a conexão com outras pessoas, a gente está tentando fazer tudo pelo nosso celular, pela internet, sem precisar conversar e interagir com outras pessoas. A gente nem lembra às vezes que existem outras pessoas, que isso está ficando muito louco. Alguns países mesmo, tipo, por exemplo, o Japão é um deles, que dizem que tu vai para lá, eu nunca fui, mas pretendo ir um dia, se Deus quiser, visitar lá e conhecer, mas diz que lá tu pode ir lá visitar o Japão e praticamente não interagir com nenhuma pessoa, porque tudo lá é automatizado e tecnologicamente, que tu não precisa conversar, tu não precisa interagir, tudo, faz tudo praticamente lá. Vai no mercado, faz as compras, tu compra passagem, tu compra não sei o que, sem interagir com nenhuma pessoa. Nós vamos voltar à parte evolutiva. A gente foi preparado ao longo da evolução pra gente ser caçadores e coletores. A gente passava horas caminhando. Isso, claro, tem estudos que divergem nessa opinião, se a gente caminhava, corria, ou ficava descansando, quais horários, o que a gente fazia, se era todos os dias, mas não veio o caso agora. Só que a gente era caçador-coletor, a gente caminhava horas por dia, a gente se movia, tinha que ter a interação, a gente contava histórias na volta da fogueira, a gente tinha muita coisa que a gente está se distanciando hoje em dia. Cada vez o ambiente moderno está exigindo muito mais da nossa mente do que o nosso corpo. A gente tá, por isso eu volto a falar, a gente está ficando sedentário, a gente está ficando sobrecarregado mentalmente, porque é um excesso de estímulo, é um excesso de opções também. A gente pode fazer um vídeo futuramente sobre opções, que é o que nos deixa estar estagnado. Eu fiquei muito tempo estagnado, porque hoje em dia a gente tem um leque de opções. Antigamente não era assim, tinha poucas opções. Eu não tenho muito dinheiro, minha família não é rica, não vou poder ser médico, eu vou poder ser tal coisa. Hoje em dia praticamente pode ser o que tu quiser. Esse acaba se tornando um grande problema. E o Nietzsche já nos alertava sobre uma coisa: repetição cíclica dos padrões humanos. Que nessa era moderna a gente fica repetindo padrões em busca de comportamentos que trazem conforto e prazer imediato. Mesmo sabendo que esses prazeres são temporários e vão passar, não vamos trazer a verdadeira satisfação. Isso vai nos gerando um grande vazio existencial e um afastamento daquilo que realmente importa, naquilo que a gente, na construção do nosso ser e o nosso lugar nesse mundo. E finalizando, a questão principal não é se estamos vivendo melhor ou pior do que os reis no passado, por exemplo. A verdadeira pergunta, a questão que a gente tem que pensar, raciocinar e refletir é se a gente está mais feliz, mais conectado entre nós, mais realizado, com aquele sentimento de realização, de que a gente tem um lugar no mundo, que a gente tem um lugar na sociedade, que a gente está fazendo, que a gente vai deixar, por exemplo, um legado, nem que seja só para nossa família, sabe? Que a gente esteja lembrado pelos nossos filhos, netos, de forma positiva. Ou a gente está realmente ficando refém desses confortos, dessas gratificações imediatas, sacrificando todo esse bem futuro pelo prazer momentâneo. A solidão, o estresse, a ansiedade e diversas outras coisas são um resultado dessa nossa evolução que está bem desbalanceada, onde o nosso cérebro, que se adaptou a um ambiente selvagem, agora está sobrecarregado com todo esse excesso de informação e a própria exigência da sociedade, excesso de estímulo moderno. Mas a gente tem que se esforçar para mudar tudo isso, a gente se conectar com outras pessoas, fazer não só network é muito importante realmente para a vida financeira, comercial, business, mas não é só isso que vale. A gente tem que ter amizades realmente,
pessoas que gostem das mesmas coisas que a gente, que a gente se sinta bem perto delas. E não só na internet, sabe? A gente pode ter amizades online, tudo bem, mas a gente tem que ter aquela conexão olho a olho, pessoalmente, sabe? E eu vou deixar uma sugestão, a gente provavelmente vai fazer um vídeo próximo aí, sobre, ligando com esse assunto, a gente realmente, será que não é melhor a gente viver uma vida mais simples? O quanto essa vida agitada hoje em dia, das grandes metrópoles, por exemplo, né? E essa vida conectada, digital, e que a gente está ficando mais indiferente com as outras pessoas, o quanto isso é benéfico ou não é, o quanto a gente realmente está vivendo o que a gente deveria viver, sabe? Acredito que não. Outra questão, é filosófico isso, se existe um certo e errado quanto a esse ponto, eu sei que varia muito, mas se você, por exemplo, eu acredito em Deus, então, segundo o que a gente sabe sobre Deus, se é certo, se é errado, a gente deve se desconectar um dos outros, sendo filhos de Deus, sendo irmãos perante a Deus. Realmente, isso fica uma questão para o próximo vídeo. A gente pode buscar vários tipos de questões filosóficas, existenciais e teológicas sobre isso, mas até que ponto isso é positivo? Isso é uma evolução. Como eu disse, evolução não quer dizer melhora. E, finalizando, se isso aí fez sentido para ti, eu volto a dizer, dá um curtir, deixa um comentário, compartilha para outras pessoas que de repente podem se importar com esse tipo de conteúdo, possa ser relevante para eles, e deixa a tua opinião, se tu acha que esse conforto moderno, essa modernidade toda, tá te deixando realmente mais feliz, ou tá te deixando mais triste, ansioso, depressivo, quem sabe. Se tu chegou até o final, prova para mim que tu assistiu o vídeo até o final e comenta aí. Eu escolho a evolução consciente. E comenta o que tu quiser aí também, que eu quero muito saber a opinião de vocês, eu quero saber como é que a gente tá, como é que a gente, não, eu falo, mas sou eu, né? Como é que eu tô indo com os vídeos, o que vocês acham que eu posso mudar, melhorar. Pode também deixar uma crítica construtiva, sendo construtiva, não destrutiva. Pode deixar aí tranquilamente, a gente vai conversar, eu quero trocar ideia com vocês. Tô ansioso ansioso de forma positiva pelos comentários. Então, até o próximo vídeo, né? Se quiser assistir vai ter os vídeos anteriores. Se quiser ajudar o canal a crescer, vão ter links na descrição do vídeo e vou deixar no comentário fixado também links de produtos e coisas que vão ajudar o canal. Se quiser assistir também, os vídeos anteriores vão estar nos cards. E até o próximo vídeo. Um abraço. Falou!